Olá, pessoal. Estou aqui com vocês hoje para mostrar 5 técnicas que os meus alunos têm utilizado nas mentorias, que a gente tem passado para eles, e essas técnicas estão dando muito resultado em 2 aspectos principais. O primeiro deles é foco e concentração. Afinal de contas, não é fácil a gente manter um estudo focado, um estudo ali concentrado por muitas horas. E o segundo ponto é em relação à produtividade. Então, como que eles estão aumentando a produtividade deles nos estudos. Então, vamos conversar sobre essas técnicas. São 5 técnicas que eu trouxe aqui para vocês, para que realmente a gente consiga aí ter mais foco, mais concentração e mais produtividade nos estudos. Afinal de contas, o que eu quero é que você seja aprovado. Eu quero que você seja aprovado não em anos, mas em um tempo que seja palpável para você. Por exemplo, que você seja aprovado agora em 2024. Que esse seja o ano da sua aprovação. Mas para isso, a gente tem que usar técnicas, a gente tem que fazer coisas diferentes do que a maioria está fazendo. Porque a gente sabe que a maioria caminha da mesma forma e por isso, ou demora muito tempo para ser aprovado, ou, infelizmente, não é aprovado. Então, se você chegou até aqui, até mim, acredito que você realmente queira ser aprovado em um tempo viável, certo? Então, vou compartilhar aqui com você a minha apresentação, para que realmente fique mais, que a gente consiga aí trabalhar de melhor forma. Então, vem aqui comigo. Então, olha lá, 5 técnicas que estão dando resultado para os meus alunos. Então, vamos lá. Quero mostrar então aqui para vocês as técnicas que eu estou utilizando com os meus alunos. E isso vai realmente trazer resultado aí para vocês, tá bom? Vocês estão vendo? Não estão vendo? Não tem problema. Então, deixa eu fazer diferente aqui. Deixa eu fazer diferente, que acho que agora vocês estão me entendendo. Então, vamos lá. Essas são técnicas que estão dando resultado para os meus alunos. E por que então? Né? Porque eu quero que você tenha maior foco e maior concentração aos estudos. E também eu quero que o seu estudo seja produtivo. Então, a primeira técnica é o que a gente chama da técnica da folha em branco. Se vocês olharem aí, né, esse é o cérebro que a gente tem. Esse cérebro está em movimento constante. E esse cérebro também, ele precisa de foco. Mas hoje, nós temos aí na nossa vida, digamos assim, né? Nós temos uma vida muito corrida, uma vida que a gente se preocupa com muita coisa, sempre ao mesmo tempo. Então, nós temos aí um cérebro que não para, um cérebro ansioso. Esse cérebro ansioso, esse cérebro que não para, vai justamente de encontro com o que a gente mais quer. O que a gente mais quer? Foco, que a gente quer mais concentração para que realmente a gente consiga absorver o que a gente está estudando, certo? Então, uma técnica simples, que é a técnica da folha em branco, é deixar ao seu lado uma folha realmente, um papel, uma caneta, e sempre que você tiver um pensamento que não seja do estudo, você vai escrever. Você vai perceber que a primeira vez que você fizer isso, você vai escrever várias coisas. E qual que é a ideia de escrever? É tirar do seu cérebro aquela informação, é tirar aquilo lá que está perturbando ele para que ele volte para sua rota certa. Isso você vai ver que nas primeiras vezes, né, você vai escrever muito. E aí, conforme o tempo vai passando, os dias vão passando, ou as sessões de estudo vão passando, isso daí vai diminuindo. Vai diminuindo por quê? Porque o seu cérebro começa a entender que, naquele momento, ele não precisa pensar em tudo. Aquele momento é o momento de foco, é o momento de concentração. Então, uma questão simples.
deixar uma folha e uma caneta do lado. Pode ser o celular? Não. Então, a gente tem um grande problema das telas, problema ali de luz branca, que vai atrapalhar a sua concentração ainda mais. Então, old school mesmo, tem que ser folha, tem que ser papel para você escrever e tirar aquilo ali que está atrapalhando o seu cérebro de pensar. Mas técnicas simples você pode começar a usar agora. Nessa aula, inclusive, né? Tá pensando em outra coisa? Não, já pega a folhinha ali, para o vídeo aqui, já pega a folha e já escreve para que você aí não tenha perturbações ao longo dos estudos. Então, essa é a nossa primeira técnica. Qual que é a nossa segunda técnica? O suporte de ondas alfa. Eu até deixei aí para vocês, inclusive, né? Aqui a nossa playlist. Nós temos uma playlist de aprovação perfeita de foco e concentração. Patrícia, o que é essa tal de ondas alfa? O que você está falando aí? Pessoal, essas ondas alfa, elas são ondas que ajudam o cérebro a se reorganizar e ter mais foco e concentração. É o que a gente chama de música para estudar. Música para ter foco e concentração. Então, são músicas instrumentais, na verdade, algumas ondas que conseguem chegar até o nosso cérebro, acalmar esse cérebro e deixar ele mais focado. Existem músicas para várias coisas. Existem músicas para relaxar. Existem músicas, né, ou ondas, né, para que você diminua a ansiedade. Existem músicas ou ondas que vão estimular o seu cérebro a funcionar de melhor forma. Então, nessa nossa playlist aqui, inclusive, se você é assinante ali do Spotify, é só digitar lá na música AP Foca Concentração nos Estudos. É uma playlist, inclusive, aberta para que vocês possam aí ter acesso. Mas aqui a gente passa direto para os nossos alunos. E um detalhe muito importante. Esse tipo de onda, esse tipo de música, ele tem que ser ouvido com fone de ouvido. Tá? Não adianta você colocar ali no celular ou, enfim, no computador, continuar estudando. Tá? Tem que ser o fone de ouvido para criar realmente um ambiente ali de foco e concentração. Patrícia, mas isso vai mudar o meu foco e minha concentração? Isso vai potencializar o seu foco e sua concentração. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem dificuldade em se manter concentrado, eu não consigo estudar mais do que 30 minutos, mais do que 40 minutos. Ou ainda, acordo muito cedo e preciso de alguma coisa ali que me mantenha focado. Chego muito cansado do trabalho, e demoro ali para me concentrar nos estudos. Todas as situações, as ondas alfas, ela acaba ali influenciando diretamente para que você tenha mais foco e mais concentração. Então, a nossa segunda técnica são as ondas alfa. Tem mais, Patrícia? Ou se tem? Olha o que tem dado muito resultado. As sessões de estudo mais curtas. Quando eu falo de sessões de estudo mais curtas, eu não estou falando para vocês estudarem menos. Cuidado, eu não estou em momento algum falando para vocês estudarem menos. Tá? A carga horária diária de cada aluno é definida por você. Tá? Você sabe da sua rotina, você sabe em que momentos você consegue estudar, você sabe os nãos e as prioridades da sua vida, tá? Agora, o que eu estou colocando aqui como sessões de estudo mais curtas são o quanto estudar de cada disciplina, tá? Se vocês olharem aqui é um cronograma aqui montado aqui pela nossa plataforma, tá? A plataforma 3As. E se vocês observarem ali, são pequenas sessões de estudo, são 30, 60, no máximo 90 minutos. Todos os meus alunos estudam no máximo 90 minutos por cada disciplina. O que é isso? Porque o nosso cérebro, ele tem, por mais que você tenha concentração, ele tem um pico máximo de foco e concentração. Esse pico máximo, ele gira em torno de 1h10. Pessoas com TDAH, por exemplo, têm um menor. Pessoas que têm hiperfoco mais. Então, mas a média ali, 1h10. A partir disso, decai. E assim,
começa a decair, como se fosse uma curva. Então, assim, chega no topo, aí demora um pouquinho para cair e já cai de uma vez. Ou seja, se você ficar estudando 2, 3 horas a mesma disciplina, você corre o risco de ter que ficar estudando a mesma coisa várias vezes porque você não consegue entender aquele assunto. E às vezes não é porque você tem dificuldade naquele assunto, é simplesmente porque o seu foco e a sua concentração para aquela determinada disciplina, ou seja, para aquele pedacinho ali do cérebro, ele já chegou ao final. Então, os meus alunos não estudam mais do que 1h30 por disciplina. Fazer sessões de estudo mais curtas ajudam também, inclusive, a você conseguir estudar mais, porque o estudo fica mais dinâmico. Então, você faz 30 minutos aqui de uma disciplina, 30 minutos de direito constitucional, 30 minutos de administrativo, 60 minutos de português, 60 minutos de raciocínio lógico. Olha só, em 3 horas você estudou 4 disciplinas de forma produtiva, de forma concentrada. Então, sessões de estudo mais curtas têm dado muito resultado na produtividade e no aumento de concentração para os alunos. Quer mais? Vamos então para a quarta dica. Olha só, aproveitar todos os momentos do dia para estudar, usando estímulos e suportes diferentes. Como assim, Patrícia? O que é estímulo? O que é suporte? O que você está falando? Que negócio complicado é esse? Olha só, nós aprendemos de diversas formas. Primeiro que vocês têm que entender o seguinte, não é 100% dos estudos baseado em aulas, né? Não é dentro da plataforma que você está estudando, só ou apenas estudar o que está ali dentro vai fazer com que você seja aprovado. Então, nisso, você já tem que ter na cabeça que não. Você precisa utilizar estímulos diferentes para que seu cérebro aprenda melhor e entenda que aquele assunto que você está vendo por videoaula, por PDF, por flashcard, por áudio, sim, é importante. E aí ele vai colocando essa informação na memória de longo prazo. Então, quando eu falo para os meus alunos, aproveitem todos os momentos do dia, é todos mesmo. Quanto tempo você gasta em deslocamento? Gasto 1 hora de deslocamento para o trabalho. Então, nessa hora, você vai ouvir alguma coisa. Na hora que você está lavando louça, cozinhando, colocando roupa para lavar, você está ali com o seu fonezinho de ouvindo aula, ouvindo qualquer tipo de aula. Não. Aí a gente precisa saber o que funciona melhor para você. Se é uma revisão, se é um conteúdo que você precisa rever no dia seguinte. Então, mas o importante é que você faça o quê? Você utilize suportes diferentes. Vídeo, PDF, áudio, flashcards, dicas, lei seca. Então, tudo isso ao longo do dia de forma constante. Ser aprovado no concurso tem que ser a sua prioridade. Se é prioridade na sua vida, você vai acordar pensando na sua aprovação e você vai dormir pensando na sua aprovação. E para isso, inclusive, você vai usar de todas as suas ferramentas em todos os momentos do seu dia. Isso vai fazer com que você potencialize os seus estudos, para que você mostre para o seu cérebro, cérebro, você tem que estar ligado 24 horas nisso daqui, porque isso daqui é importante para mim e para você. E a última dica, pessoal, que você pode colocar e deve, na verdade, colocar, é justamente o estudo por questões. Saiba que estudar por questões hoje é a forma mais efetiva de estudo para concurso que nós temos. Estudar para concurso é diferente de você fazer uma faculdade, de você fazer uma pós, de você estudar lá na escola, tá? Porque o concurso, ele vai te colocar na berlinda, ele vai te testar no dia da prova. Você tem 1 dia para mostrar todo o conhecimento que você estudou por meses. Então, você tem que estar preparado para esse dia. E estar preparado para esse dia e saber o que você entendeu, o que você não entendeu, utilizar daquele conhecimento que já foi
pedido pela sua banca, ou seja, tudo isso é feito por quê? Tudo isso é feito por questões. E não tem outra forma melhor e mais efetiva hoje do que o estudo por questões. Então, você pode fazer estudo reverso, então estudar a teoria a partir de questões. Você pode refazer as questões erradas para potencializar a memorização. Você pode trabalhar com blocos de questões todos os dias daquela disciplina que você tem mais dificuldade. Patrícia, não entra na minha cabeça direito do trabalho. Então, pegue 5 questões por dia naquele assunto. Patrícia, português eu não consigo aumentar o percentual de aceitos. Faça 5 questões de português ao longo da semana inteira. Então, são diversas formas de trabalhar questões, mas as questões elas têm que estar presentes em pelo menos 60% do estudo de vocês diário. Se você gasta mais tempo em teoria, liga o seu alerta. Porque o que vai fazer você passar, ser aprovado no concurso? Vai ser acertar questões, então colocar ali realmente a resposta correta na questão, ou saber a teoria? Então, pensa nisso, tá? Questões tem que fazer aí pelo menos parte de 60% dos seus estudos diários. Bom, então, tudo isso os meus alunos usam. Mas a minha pergunta agora para você é: o que você, futuro aprovado, vai colocar em prática hoje? O que você tirou dessa aula e que você vai colocar em prática hoje? Porque eu quero que você seja aprovado. E para que você seja aprovado, nós precisamos que você entenda o passo a passo. Nós precisamos que você entenda que você tem que fazer coisas diferentes do que a maioria tem feito. Porque se a maioria tem feito e não tem sido aprovada, é porque o processo tem erros. O processo tem falhas. E essas falhas, a gente, cada dia mais, é o meu trabalho superar essas falhas do dia a dia dos alunos. Então, minha pergunta para você: o que você vai colocar em prática hoje? Me conta. E também quero ver aqui o pessoal que está ao vivo aqui. Deixa eu ver. Olha aqui. Acabei de ver que eu coloquei o meu celular em modo avião. Que doida. Acabei de ver aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Aqui. Deixa eu ver. Pessoal, estou aqui com vocês. Ao ouvir, vocês têm dúvidas, questionamentos, me pergunta aqui. Eu quero conversar com vocês aqui essa aula. O que vocês acharam? Né? Vocês já tinham pensado nisso? Sabe? Vocês já tinham? O Luciano está fazendo questões agora e é isso que tem que fazer, pessoal. É isso que tem que fazer. Eu vou me apresentar rapidinho aqui, só para vocês entenderem quem que é essa que está falando com vocês aqui. Bom, eu sou a professora Patrícia Manzato. Fui aprovada em 17 concursos em 3 anos, mais ou menos, dentre eles federais. Fui aprovada no TST, Tribunal Superior do Trabalho, em 9º lugar. Fui aprovada no TRT2 como técnica analista, TRT15 como técnica analista. Fui aprovada no concurso da ABIN em 2018, considerado o concurso mais difícil daquele ano. Fui aprovada também em outros tribunais, TJ São Paulo, capital, interior, Polícia Científica do Paraná, TJ Minas, câmaras municipais e atualmente exerço o cargo de analista legislativa da Câmara Legislativa do DF. E o meu objetivo, a minha missão é justamente tornar o estudo de você mais efetivo, mais produtivo, para que você também alcance o seu sonho, assim como eu alcancei a aprovação, assim como eu tive uma mudança de vida por meio do concurso público. E eu acredito nessa mudança. Eu acredito que é possível nós termos qualidade de vida, nós podemos ter uma estabilidade financeira, nós podemos ter
diversas outras pontos positivos na nossa vida, né? Olhar e poder escolher a melhor escola para o seu filho, olhar e resolver viajar com a família e ter essa condição, então, ter toda essa estrutura por meio do concurso público. Então, essa sou eu, essa é a professora Patrícia e essa é a pessoa que vai te acompanhar pela sua jornada. E espero que você possa me dar esse voto de confiança para que a gente possa caminhar junto. Aqui eu não faço fórmula mágica, aqui não tem enganação, aqui não tem tratar aluno como número. Cada aluno é um aluno, a gente trabalha sempre muito a individualidade dos alunos. Eu fico no pé dos meus alunos, nós somos um time que trabalha junto, que enxerga, todo mundo tem o mesmo objetivo ali, todo mundo se ajuda e todo mundo caminha junto. Nosso time de futuros aprovados tem espaço para você, inclusive. Então, se você está prestando CNU, se você está ali almejando TSE, estamos com vagas abertas, ainda dá tempo de estudar para o CNU. Praticamente todos os blocos a gente está atendendo, eu só não estou atendendo o bloco 3. E se você está pensando aí no TSE, tem que começar já. A gente sabe que esse edital está batendo a porta, e quanto antes você colocar em prática as técnicas, quanto antes você colocar um estudo organizado, planejado, melhor será o seu resultado na prova lá na frente. E aqui, Luciano, esse planejamento de 30, 60, 90 minutos, ele é feito, na mentoria ele é feito de forma automática, né, a partir de alguns dados ali que a gente vai discutir, mas se você quer fazer isso manualmente, pessoalmente, você consegue fazer isso por uma planilha, né? Então, você consegue planilhar e ver as matérias que você tem mais facilidade, que você tem mais dificuldade, assuntos, né? Assuntos que são mais pesados, assuntos que são mais leves, e ir mensurando, organizando isso dentro da sua agenda, tá? Gislene, dá um F5 aí, ou coloca o fone, que normalmente o YouTube dá essa mudança aí de som, tá bom? Então, pessoal, mais alguma dúvida de vocês? Quem tá ao vivo aqui comigo? Então, olha só, essas 5 técnicas que eu coloquei aqui para vocês, as 5 você pode colocar em prática hoje, tá? Patrícia, tô com dúvida, quero conversar. Me chama lá no Instagram, né? Me chama no direct também. Pode colocar comentários aqui nesse vídeo, que a gente está sempre à disposição. E realmente estou mesmo, tá, pessoal? Vocês vão conversar comigo, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Sou sempre eu que respondo com vocês, alunos. Tá bom? Então, era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Era isso que eu queria mostrar para vocês no dia de hoje. Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham aí tiveram bastantes ideias, né, para hoje. E eu vou ficando por aqui. Boa noite. Excelente estudo para quem ainda vai estudar. Excelente noite para quem vai descansar. Beijo, pessoal. Fiquem bem e até mais.